Olá, concurseiro, concurseira! Chegamos! Mais uma prova Atualidades e traz hoje para vocês o seguinte tema, que é a pedido de vários alunos que entram e comentam em nosso blog. O que é o Estado Islâmico? Você deve ter notado que nos últimos tempos, nos últimos 2, 3 meses, essa palavra tem sido muito usada, muito falada. O Estado Islâmico, ali naquela região do Iraque e da Síria. Veja bem, você tem que tomar nota em relação a isso, você tem que mentalizar para usar essas informações para poder resolver alguma alternativa e até mesmo para escrever sobre isso, se acaso a pergunta cobrar. O Estado Islâmico é descrito, tá? Estou falando da definição dele, como um grupo de pessoas que são radicais na sua visão de mundo, ok? E tem como objetivo criar um governo próprio, onde? No Oriente Médio. Por que no Oriente Médio? É nesta região do planeta que está uma parte do conflito ligado ao mundo islâmico. Veja no mapa comigo esse detalhe aí em relação ao chamado Estado Islâmico. Olha só, esta área aqui, o que vai abranger tanto o Iraque e a Síria. E o mais interessante, o Iraque foi ocupado pelos Estados Unidos. A Síria está naquele conflito com o Bashar al-Assad. Lembrando que os Estados Unidos não apoia o Bashar al-Assad. Lembre-se que Damasco é um dos pontos mais importantes do ponto de vista religioso em nosso planeta. Paulo, que é um dos grandes apóstolos de Cristo, que ajudou a divulgar sua doutrina, aqui ele desenvolve uma boa parte do seu trabalho. Então, mentalizar o local onde isso está acontecendo é um ponto importantíssimo para que você já se oriente em relação a esse tema. Outro dado, este grupo se organizou formado por insurgentes sunitas, ok? Neste vazio que os Estados Unidos deixou nas guerras que ele promoveu na região. Tome nota, concurseiro, concurseira, de um detalhe. Quando pensamos em sunitas, também é importante relacionarmos com xiita. Qual a diferença entre esses dois grupos? Isso é fundamental que você tenha domínio. Temos que diferenciar, então, esses dois grupos. E, basicamente, é isso. Sunitas são aquelas pessoas, ou a maioria das pessoas do grupo islâmico. Esta parcela que se entende por sunitas fazem parte do grupo que acredita que Maomé não tinha ou não fez nenhum herdeiro legítimo. É claro que esse legítimo com todas as aspas do mundo aí que você deve compreender, mas usa-se esse termo para dizer que Maomé não teve nenhum herdeiro legítimo e que o líder deveria ser eleito então, não seria hereditário, ok? O líder seria eleito, importante isso. Essa interpretação do Alcorão, concurseiro, concurseira, vai criar na sequência um conflito com o outro grupo, que não é a sua maioria, outro grupo islâmico, no caso, os xiitas. A partir desse dado fundamentalista, de visão de mundo, de interpretação de mundo, cria-se um problema. Com base em quê? Veja só, o grupo sunita quer manter as práticas do profeta Maomé. E também tem o objetivo de manter a comunidade islâmica unida por meio de um governo fundamentado nas suas leis, é claro, nas leis do Alcorão. O jornal O Mundo,
que é muito interessante que você conheça, escreveu na internet, Jornal O Mundo, nos dá uma definição muito interessante em relação à diferenciação desses dois grupos. Até vou citar aqui o endereço, pensando em Facebook, www.facebook.com/Jornal Mundo, você vai encontrar mais dados sobre isso. De acordo com esse jornal, essa diferença entre sunita e xiita que se transformou ao longo do século numa barreira, num grande conflito que se propaga agora pelos jornais e aquelas pessoas que vivem naquela região sofrem, vai começar lá no século 7 depois de Cristo. Olha que interessante. Lá no século 7 depois de Cristo, justamente nos primórdios da fundação da religião por Maomé. Importante, concurseira, que você grave isso. O islamismo é a mais recente, a mais nova das 3 religiões monoteístas em nosso planeta. Em tese, ela é fundada entre os séculos 6 e século 7 depois de Cristo. E religião monoteísta, só o cristianismo, claro, o judaísmo e o islamismo. As outras grandes religiões não são monoteístas. Lembre-se, Maomé vai viver entre 1570, apaga 570, é comum a gente falar, né, 1500 e coisa parecida. Então, 570 Maomé e 632, esse é o período da sua vida. E quando ele recebe uma revelação divina, se tornando, nesse caso, para aqueles que seguem a sua doutrina, o último profeta. Se você notar, a ideia é muito parecida com boa parte dos grandes patriarcas ou de discípulos e de apóstolos cristãos. Eles sempre tiveram uma visão e depois colocaram para a população e se tornaram um líder na sequência. Veja só, sob a nova doutrina religiosa, inúmeros povoados tribais, um longe do outro, sem conexão, sem ter ligação, eu digo assim, essa nova doutrina, a partir de Maomé, 630, ok? Existentes ali na Península Arábica. Importante, vamos fazer o seguinte, vamos olhar isso primeiro no mapa? Olha só, está aí a Península Arábica, tira uma fotografia mental dela. Ó, aqui está a Meca, para onde todos têm que se dirigir, todos os que acreditam, é claro. Hoje, isso aqui é Arábia Saudita, mas a Península Arábica é toda esta área e você marcou onde está a cidade de Meca, tá bom? Então, fez essa marcação aí, só para você localizar em termos de localização no mundo. Então, esses povos que viviam nesta península são unidos, são reunidos a partir de um Estado teocrático árabe liderado por Maomé. Quando aconteceu a sua morte, então, em 632, a sucessão do seu trono, ou melhor, a sucessão do trono da Arábia já estava definida. Vamos lá. Uma sequência de 4 califas iluminados, com todas as aspas do mundo. E eu falo aspas porque, como eu não tenho relação nenhuma com a religião, com a organização, eu preciso usar esses termos até para que quem esteja assistindo não pense que eu estou trabalhando com a ideia de iluminados. E quem acredita que continue assim, eles são iluminados, tá bom? Então, viriam esses 4 califas iluminados para que eles dessem sequência à ideia de Maomé. Agora eu quero que você guarde bem isso também. Quando o 4º califa da sucessão de Maomé morre, acontece uma crise. Instala-se no reino árabe um grande conflito.
Qual era o conflito? Pensa bem. Qual seria o quinto? Quem iria continuar as ideias então pregadas por Maomé através da região? Quem daria expansão à sua religião? Aí começa justamente o que nós chamamos hoje desses conflitos jihadista, ok? Nesse momento, esse conflito já abrangia a Península Arábica inteira. E agora eu quero que você veja comigo um outro mapa. Olha que interessante esta ideia aí. Ele vai abranger toda a região que vai na Síria. Eu preciso mostrar para você onde que está a Síria. Hoje a gente sabe que é o país, né? Vai abranger aqui onde que está o Iraque. Ou seja, de um modo geral, toda esta região. Todo esse ponto aqui, ele vai ter abrangência. Antes de eu seguir com outros dados, só pense numa questão geopolítica. Aqui hoje existe o Canal de Suez. Para que ele serve? Para fazer a ligação do Mar Mediterrâneo, pelo Mar Vermelho, atingir o Oceano Índico, encurtando distância e barateando o preço das mercadorias. E, é claro, movimento contrário do Oceano Índico, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo e Oceano Atlântico. Sem contar, aqui está o Golfo Pérsico, a saída de navios petroleiros. Para onde? Principalmente para os Estados Unidos. Lembre-se que essa área tem petróleo em grande quantidade. Tá certo? Esta marcação é importante. Então, as incertezas sobre a legitimidade do próximo califa, ou seja, o chefe de Estado Islâmico, que deu nesse contexto as principais correntes que criaram os conflitos, que foram dando forma para o que conhecemos hoje como as guerras que existem nessa região dos xiitas e dos sunitas. Tá certo? Os sunitas, diante da necessidade de se definir o próximo governante, defendiam que a revelação divina, olha a ideia do Estado teocrático aí, concurseiro. A revelação divina já estava completa e, portanto, qualquer pessoa poderia governar. Isso é claro, desde que respeitasse as leis ditadas dentro do Alcorão. O pensamento era diferente, portanto, dos xiitas. Marca aí que aí o conflito se estabelece de vez. Os xiitas, por sua vez, defendiam, acreditavam, apoiavam a ideia que a revelação divina estava incompleta e só se tornaria real, só se completaria caso os descendentes diretos de Maomé governassem. A coisa tem, fazendo uma analogia, entre aspas, didática, tá? Se fôssemos pensar aí, a diferença entre os católicos e os evangélicos. Os dois têm o mesmo princípio, mas têm conflitos na hora de defender a sua religião, entre aspas, tá? Por isso, os adeptos do xiismo são partidários da subordinação total do Estado à religião. Claro, um A com crase aí. Adeptos da subordinação total, um Estado teocrático. Além das divergências práticas, a diferença entre sunitas e xiitas também estão no formato de processar a sua fé. Mais ou menos o exemplo que eu citei antes, fazendo uma analogia simplória, é claro, entre católicos e evangélicos que têm o mesmo princípio, no caso o cristianismo, e professam a sua fé de maneira diferente, com alguns pormenores aqui e acolá, mas que já gera conflito. Entretanto, os sunitas, olha que interessante, se baseiam sua fé nos rituais ensinados. Então, ela está fechada no ritual, claro, ensinado pelo profeta. Os xiitas enxergam que seu ayatolá, que é o chefe do Estado, como um reflexo de Deus na terra.
ok? Pensa comigo, isto gera conflitos, concurseiro, concurseira, sendo que os sunitas estão, ou melhor, então, são muitas vezes acusados de heresia. Por quê? Porque não está seguindo justamente os preceitos que o Alcorão ou em relação à descendência de Maomé. Claro, depois essa rápida olhada que a gente deu em uma questão extremamente complexa, mesmo eu argumentando com você aqui, tentando diferenciar, explicando que um está mais relacionado aos iatolás, o outro quer que seja o descendente direto de Maomé. Para nós, do mundo ocidental, é uma coisa completamente difícil, complexa de se entender. Não faz parte do nosso dia a dia. Nós não temos hoje esse tipo de conflito. E olhar para este grupo e tentar entender esse fato que você está vendo aqui na tela, olha só, quando essa pessoa aqui foi decapitada por um homem que se diz adepto do Estado Islâmico, não cabe na nossa cabeça, e é inaceitável isso diante dos direitos humanos, que esse jornalista fosse decapitado porque a sua fé era outra ou porque ele pertence a um país que é considerado inimigo. Então o conflito se estabelece, esse jornalista chama-se James Foley, ele foi decapitado. Não vamos fazer aqui, em hipótese alguma, aquele sensacionalismo de mostrar, eu acho que nem vale a pena procurar na internet a sua imagem dele decapitado, é algo horrível, eu mal consegui olhar, é inaceitável. Mas olhamos para esta imagem, sabemos que ele foi decapitado e entendemos que é uma coisa monstruosa, ok? Entendemos que é uma coisa monstruosa e os acusamos, como que esse pessoal faz isso em nome de Deus ou coisa parecida. Mas lembre-se, aqui no Paraná, já que estamos gravando isso no Paraná, cidade de Cascavel, na rebelião de presos já no final do mês de agosto, ali no meio da segunda quinzena, quando morreu praticamente uma dezena de presos, sendo que 2 deles foram decapitados. Note que a barbárie não pode ser apenas para este pessoal, para este grupo do chamado Estado Islâmico. Faça uma relação, ela também acontece conosco. Eu montaria uma questão fácil para a prova de um concurso de atualidades, questionando o tipo de decapitação, essa que você está observando aqui, e com a que aconteceu, no caso em Cascavel, com os presos. De qualquer maneira, nenhuma delas deve ser aceita. A barbárie está nos 2 lugares. Só que engraçado, pelo que eu percebi, pelos jornais que eu li, deu-se muito mais atenção a este fato aqui, do que ao nosso aqui no Brasil, como se estivessem escondendo alguma coisa. Pense bem, vale a pena, esse é um assunto não só para vestibulares, para concursos, mas para nós pensarmos o quanto devemos respeitar o outro, por mais diferente que ele seja, porque não posso adotar as ideias fundamentalistas e achar que a minha religião, que as minhas ideias são as mais corretas. Pense bem nisso. Voltamos a conversar, esse tema é complexo, esse tema gera muitas paixões e a gente se vê. Até a próxima.